no grupo aí pro pessoal. E aí, pessoal, vai entrando aí, porque a gente vai fazer esse momento aí de perguntas e respostas. Já faz sua pergunta aí, alguma dúvida que você tenha. Já pergunta aí que vai ser benção. Fala da caixinha de pergunta. Amém? Pessoal, tem a caixinha de pergunta aí embaixo. Você que quer fazer uma pergunta, coloca aí na caixinha de pergunta, porque aí eu consigo marcar aí para você. Tá bom? Então marca aí a caixinha, tem a caixinha de pergunta aí, anota aí, chama as pessoas aí. Se você tem uma dúvida aí, o que tiver meu alcance aí para responder, vai ser bem bacana aí esse momento aí de perguntas e respostas. Então você que quer perguntar, você que quer esse momento aí, então já vai chamando as pessoas aí. Glória a Deus. Bem bacana aí. Daniel já está, Hanna já está, Cícero, Evans, Armando, meu filhão de Sorocaba, já está aí. Glória a Deus. Fabiano Santana, o Roberto, adorei o presente, Roberto. É maravilhoso, hein? E recomendo, hein? Sabonetes artesanal. O Ed tá aí com a gente, a Andressa. Vai anotando aí, pessoal. O Fred, o Paulinho, vai aí anotando que vai ser bênção aí esse momento aí de comunhão aí. Então, se você tem uma dúvida, pode ficar tranquilo que a sua pergunta não vai aparecer seu nome. Se você fizer nessa caixinha a sua pergunta, não vai aparecer seu nome, então você não precisa ficar constrangido em perguntar. Então, você pode perguntar qualquer assunto que nós vamos estar aí respondendo aí. Pessoal, chama a galera lá, pessoal, para que a gente possa estar aí, em nome de Jesus, aí fazendo esse bate-papo legal aí, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vou esperar o povo chegar aí. Só deu um probleminha aqui. Deixa eu reiniciar aqui. Amém. Reiniciar aqui. Tá, pessoal? José Tiago, filhão, Samuca, boa noite, filhão. Glória a Deus. Então, vai colocando suas perguntas aqui na caixinha, porque aí eu posso ir respondendo a sua pergunta. E quando você coloca nessa caixinha, não aparece o seu nome. Então, você pode perguntar qualquer coisa. Se estiver dentro do meu alcance, eu vou estar respondendo aí, vai ser bênção aí. José Tiago, olha que bênção aí. A Hora Milagrosa também entrou aí. Olha, pessoal, vai marcando aí, chama o pessoal aí, que vai ser bem bacana aí esse bate-papo comigo aqui. Então, você vai fazendo a sua pergunta, que vai ser bem bacana. Estamos vindo aí de um culto maravilhoso que foi ontem, o culto do Purim, né? Quem teve lá viu que foi bem bacana, foi abençoado por Deus. A nossa festa aí do Purim na Igreja Habitar, que aconteceu ontem às 18 horas. Às 16 horas o Projeto Faz entregou aí comida para os moradores com vulnerabilidade social. E depois, às 18 horas, nós tivemos o culto aí abençoado. Foi tremendo. Olha, já tá vindo pergunta aqui, pessoal. Olha que bacana. Gente do céu. Que legal. Glória a Deus, hein? Já vai aí, tem gente fazendo pergunta aí, vai ser bem bacana, hein? Olha que legal. Emanuel tá aí com a gente. O Guilherme de BH. Tudo bem, filhão? Glória a Deus, foi benção. Kleber, filhão, glória a Deus. Então já faz a sua pergunta aí para que a gente possa, aí, em nome de Jesus, estar já começando a responder aí em nome de Jesus. Amém? Vai que eu já vou começar a responder. Então coloca aí coloca aí para que eu possa estar anotando aí o seu pedido, sua pergunta.
Então, pessoal, tá tudo bem com vocês aí? Como que foi? Na Igreja Habitar também nós começamos o mês do avivamento, então esse mês vai ser tremendo nas nossas vidas, vai ser um mês aí maravilhoso. Meu filhão, a primícia acabou de entrar, glória a Deus pela sua vida, a primícia, a única primícia da Igreja Habitar, olha que benção, tá entrando aí o nosso fotógrafo oficial aí da Igreja Habitar, tá aí com a gente. Davi, saudade Davi, tudo bem? Meu filhão Jonatas. Eita, nós. Pessoal, é a caixinha. Eu só vou responder pergunta que tiver na caixinha, porque aí eu posso meio que transmitir, entendeu? Então você já coloca aí, porque eu vou poder estar transmitindo aí para vocês aí em nome de Jesus. Amém? Eu já vou pegar a primeira pergunta. Já pode começar, pessoal? Já se acomodou aí? Professor Fernando, glória a Deus. Glória a Deus. Então eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Deixa eu ver aqui, eu não sei aqui como selecionar. Hoje é a primeira vez. Vou selecionar aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal, que hoje é a primeira vez que eu vou selecionar. Eu quero... Tá aparecendo para vocês a pergunta? Tá aparecendo? Coloca sim, não aí, porque eu não sei se eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Se não te... Tá aparecendo a pergunta aí para vocês? A respeito do batismo. Filho, vocês que estão chegando agora, eu vou responder só perguntas que tiver na caixa de mensagem, porque eu quero compartilhar com vocês. Então, anota aí que vai ser bem legal. Amém? Tá aparecendo para vocês a pergunta? Tá? Então vamos aí, né? Responder aí. Para mim, tá aparecendo. Tá aparecendo até o nome da pessoa. Eu pensei que não ia aparecer o nome da pessoa. Deixa eu ver aqui a comunicação. Deixa meu esposo vir. Pode vir. Aparece o nome, mas tem um jeito que não aparece, né? Ixi, pessoal, tem um jeito que não aparece o nome. Então, eu não consigo. Então, tá aparecendo o nome. Então vamos aí, pessoal. Vamos aí responder essa daí que eu selecionei aí, que vai ser bem bacana aí, tá bom? Vamos lá. Meu esposo, né? O que você pensa sobre os louvores não, essas perguntas... pessoal, lembrei. Porque as pessoas me mandaram inbox várias perguntas. Mandaram inbox, porque eu coloquei lá que era para as pessoas fazer pergunta. Mandaram inbox. Como eu não posso colocar elas aqui, porque eu queria que aparecesse, então o meu esposo vai colocar elas, tá? Então eu selecionei algumas, mas não é do meu esposo, é alguém que mandou, e como eu não consigo colocar eu mesmo, eu queria que ficasse aí, então o meu esposo está colocando, tá bom? Então a primeira pergunta é: o que você pensa sobre os louvores atuais cantados na igreja hoje em dia? Existe alguns problemas nos louvores cantados, e quem é da Habitar sabe o meu pensamento sobre isso. O primeiro problema que eu vejo nos louvores hoje cantados na igreja é que os louvores são muito antropocêntricos, ou seja, muito voltado ao homem. Os louvores não é para Deus. Se você olhar a letra dos louvores, geralmente é para o homem, o homem é o centro, é as necessidades dos homens que é o centro. Então os louvores hoje cantados na igreja, geralmente não é um louvor do homem para Deus, mas é da igreja para o homem, para massagear o ego. Exemplos clássicos, por exemplo, se a gente pegar hinos como o da Damares, né?
Sabor de Mel, por exemplo, você vai ver que é um hino antropocêntrico, onde o homem é o centro, onde as necessidades do homem é o centro. Se você pegar o hino Raridade de Anderson Freire, né, você é um espelho. Então, tipo, o hino todo é falando do homem, ó, você é um espelho, sabe? É voltado para o homem, e geralmente os hinos não são voltados diretamente para Deus. Por exemplo, também tem o hino da Jamile, né, Conquistando o Impossível, né? Acredite, é hora de vencer. É só hino falando, ó, você vai vencer, você vai sair dessa luta, sendo que os louvores tem que ter Cristo como centro. Os hinos, os louvores cantados nas igrejas tem que ter o senhorio de Cristo, tem que ser para a glória de Deus. Os louvores tem que cantar os atributos de Deus, tem que ser para exaltar a Deus, porque o louvor é um modo de adorar ao Senhor. E eu tenho muito problema com essa questão de certos louvores dentro da igreja. Por isso que na Igreja Habitar a gente já deu uma mexida nessas questões. Olha a diferença. A gente olha um hino como do Anderson Freire, Raridade, você é um espelho, sempre falando para o homem. E você olha, por exemplo, um hino do Ademar de Campos, que ele canta, ele exaltado, o rei. Então, exaltação para o Senhor. Quer saber como que eram os louvores na época de Jesus? Olha os Salmos falam da glória de Deus, da exaltação de Deus. Tem um hino, quando a Batista da Lagoinha fazia hinos bons, que é a Ele a glória, lembra? A Ele a glória, porque dele, por ele, para... Então está cantando os atributos de Deus, está cantando para ele. É um louvor que exalta o nome de Deus, que glorifica o nome de Deus. Mas pastor, então quer dizer que esses hinos não devem? Eu acredito que muitos desses hinos não devem. Esses hinos que exaltam o homem, fica falando das necessidades do homem, eu acredito que muitos deles não devem ser cantados. Claro, você está no seu carro, querer ouvir um hino, amém. Mas na igreja tem que ser ponderado esses louvores. Então a gente tem que tomar cuidado com os louvores, porque o que nós temos aí fora, em muitas igrejas, não são louvores, são lixos que são colocados no altar para massagear o ego do homem, para que o homem se sinta bem. Mas os louvores não é para isso. Os louvores não é para que eu me sinta bem. Os louvores não é para que as minhas necessidades sejam massageadas, não. Os louvores é para exaltar a glória, a honra, a majestade. Os hinos têm que ser cantados, os atributos de Deus, a soberania de Deus tem que estar expressas nos louvores da igreja. Então o louvor tem que ser santo, o louvor tem que ser voltado a Deus. Os louvores, eu não canto os louvores para eu me sentir bem, eu canto os louvores para que Cristo seja exaltado. Graças a Deus, na Igreja Habitar, o repertório tem sido escolhido bem certinho. Eu lembro um tempo atrás, quando saiu aquela música lá, Segura o Tchan, Amarra o Tchan, eu lembro que um grupo musical pegaram essa letra e colocaram Segura o Cão, Amarra o Cão. Então você vê que as pessoas vão na lata de lixo de Satanás, pega essas porcarias, coloca uma letra apropriadamente parecendo ser cristã e canta nos altares da igreja. E isso é muito triste. Eu quero dizer que o Espírito Santo ainda é um bom compositor. O Espírito Santo ainda, ele compõe hinos maravilhosos de exaltação a Deus. Amém? Respondi essa pergunta? Vamos lá, galera. Olha quanta pergunta, gente. Glória a Deus, hein? Vamos ver isso aqui, ó. Pastor, não tenho mais fé como antes. O que fazer? Me sinto vazio. Meu querido, busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração. A passagem mais clara nisso é quando o filho pródigo, ele já estava, não tinha mais força, já não queria mais estar na casa do pai, não se sentia bem mais na casa do pai, e ele vai para o mundo. E quando ele vai para o mundo, ele tem uma das maiores decepções na vida dele. E quando ele já estava no fundo do poço, ele volta
para a casa do Pai e tem a restituição. Então, meu querido, uma coisa que eu falo para você, volte para a casa do Pai, busque ao Senhor na tua casa, mesmo fraco, ore, busca, se arrependa dos seus pecados. Eu te garanto uma coisa, a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus vai te dar força como nunca, em nome de Jesus. Amém, queridão? Então, se você buscar o Senhor, tiver uma vida de oração, Deus aí vai abençoar. Deixa eu ver aqui, peraí. Essa aqui é prática, né? Masturbação é pecado? Todo mundo faz essa pergunta, né? Até nas perguntas que eu faço nos stories perguntaram. Pessoal, masturbação é pecado? Quando nós falamos sobre masturbação, primeiro texto que é citado é o texto, até anotei aqui porque eu já sabia que essa pergunta viria, né? O texto que é lá em Mateus 5:28, quando fala sobre masturbação, muitos citam o texto de Mateus 5:28 que diz: se um homem olhar por uma outra mulher e no seu coração já desejar, já comete adultério. Então eles falam, então ninguém se masturba pensando num poste, ninguém se masturba pensando na árvore. Então eles pensam em alguém, desejam e já comete adultério. Mas tem um erro nesse texto. Por quê? Não no texto, na interpretação desse texto. Porque o texto diz que se alguém olhar para uma outra mulher e no coração desejá-la sexualmente, comete adultério. Mas quem comete adultério é quem é casado. Então, se um homem casado olha para uma outra mulher e deseja, ele já cometeu adultério. Então, esse versículo não se encaixa para os solteiros, porque os solteiros não cometem adultério, os solteiros cometem fornicação. E esse texto está falando sobre aqueles que cometem adultério no teu coração. Pois bem, então esse texto não serve. Então os casados já não podem se masturbar, porque eles não podem desejar uma outra pessoa, porque ele vai estar cometendo adultério. Pois bem, e os solteiros, né? Os solteiros geralmente, quando pratica a masturbação, geralmente eles se envolvem com pornografia, vê vídeos pornográficos, e aí que entra a questão. A pornografia, vídeos eróticos é pecado, e eu vou até citar um texto aqui que diz aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, quando um jovem, ao se masturbar, porque a maioria se masturba olhando vídeos pornográficos, e quando assistem vídeos pornográficos, a pornografia ela é pecado. Então, quando nós se masturbamos, nós cometemos pecado pelo ato de assistir filmes pornô. Sem contar que a masturbação ela é um vício. Então tem pessoas que são viciadas em masturbação. Ela acaba entrando em outra questão que é pecado, que é o ato de se tornar vício, de se viciar com a masturbação. Então mas aí você diz: pastor, mas eu sou solteiro, então o que eu faço? Meu querido, se apegue ao Senhor. E eu não vou ser hipócrita de falar para você, para um solteiro: não se masturbe. Eu prefiro que um jovem solteiro se masturbe do que faça sexo aí com várias pessoas aí fora e fica entrando em adultério, em fornicação. Então assim, busque ao Senhor. Então se preserve, busque ao Senhor. A Bíblia diz: se o teu olho faz pecar, né, arranca ele. Então assim, se você sabe que você ficar vendo em aplicativos vai te fazer pecar, sai de aplicativo. Se você sabe que você ficar sozinho à noite no seu celular e você vai ter a prática de masturbação, então você evita. Busque ao Senhor, busque a face do Senhor, ore, tenha uma vida de jejum, uma vida de oração, para que você não cometa isso. Sabe por quê? Porque o teu corpo é santo, você
é santo. Amém? Tá respondido, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, amém? Deixa eu achar uma outra pergunta aqui. Traí minha namorada, devo confessar? Claro, a infidelidade é a pior coisa que pode acontecer dentro de um relacionamento. Então, se você traiu, né? Se você traiu, imediatamente você vai confessar, você vai buscar pedir perdão para o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada, mas não esconda, porque a mentira, como diz aí fora, mentira tem perna curta, e traição é pecado, mentira muito mais. Então é melhor você se acertar com o seu companheiro e sua companheira do que você ter uma vida de mentiras, amém? Vamos lá, pessoal, vamos lá, eu tô gostando aí, olha, bastante pergunta. Vamos lá, a Primícia tá perguntando, ó, quando foi a fase do seu primeiro amor? Como foi seu caminhar com o Espírito Santo de Deus? Pessoal, eu acho que assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui louco por Deus, sempre fui louco por Deus, sempre amei ao Senhor, né? Sempre tive um amor pelo Senhor, mas eu acho que a melhor fase da minha vida foi quando eu entendi que mesmo eu sendo gay, Deus me aceitava, Deus me amava, e de que não seria pecado eu estar no altar com a minha sexualidade. Então, essa foi a melhor parte da minha vida, porque o Espírito Santo, ele foi mexendo na minha mente, mexendo no meu coração, ele foi me conduzindo a cada dia mais chegar perto. Então, quando você ama o Senhor, quando você tem Cristo em primeiro lugar na sua vida, tudo vai bem. A intimidade, ela cresce a cada dia na sua vida. Então, a melhor fase do meu primeiro amor foi quando eu entendi que Deus me aceitava como eu era. Mesmo sendo gay, Deus me aceitava. Amém? Vamos lá. Outra aqui. Igreja como atividade essencial. Você concorda? Claro que eu concordo. Com certeza essa eu concordo. Teve até uma polêmica lá, e eu vou explicar por que eu concordo que a igreja é uma atividade essencial. A Igreja Habitar, ela nasceu no meio da pandemia, ela nasceu quando a pandemia estava crescendo, e nós abrimos as portas da igreja quando a pandemia estava no seu auge, né? E todos que estão na Igreja Habitar, todos que fazem parte da Igreja Habitar hoje, conheceram, se firmaram com Deus, voltaram para Jesus durante a pandemia, porque a Igreja Habitar lá nasceu na pandemia. Então a gente não tem história antes nem depois. Então, nós nascemos na pandemia, e a gente vai fazer, eu acho que 7 meses de igreja aberta presencial. Nesses 7 meses, nós tivemos pessoas que foram libertas da depressão, pessoas que iam tirar a vida, e por causa da igreja, porque eles encontraram a igreja aberta, eles tiveram o espírito de morte anulado da vida, crise de ansiedade, pessoas foram curadas. Nesses 7 meses de igreja aberta, as pessoas que estavam desesperadas, e quando entraram na Igreja Habitar, tiveram a vida transformada, tiveram a vida ressarcida. É claro, quando nós falamos, a gente sabe que existe muito interesse político, né, nessa questão, e tem muitas igrejas desonestas. Então eu não vou falar da questão política e nem da questão dessas igrejas desonestas. Eu vou falar da minha igreja, eu posso falar da minha igreja, a Igreja Habitar. Desde quando a Igreja Habitar está aberta, muitas pessoas foram saradas, muitas pessoas encontraram na Igreja Habitar uma família, um conforto, pessoas foram libertas de espíritos malignos, muitas coisas. Todos que estão na Igreja Habitar foram abençoados. Então, se você quer saber se a igreja é atividade essencial, vai lá na Habitar e você vai ver o que Deus fez na vida de cada um. Sem contar a parte espiritual que a igreja faz, a Igreja Habitar, nesse tempo de pandemia, 7 meses de pandemia, nós entregamos
alimentos no centro de Covid lá do Hospital São Paulo. Nós ajudamos abrigos de crianças, nós ajudamos lares de mães refugiadas. Nós entregamos, todo mês nós entregamos diversas cestas básicas. Nós entregamos alimentos para os moradores de rua. Inclusive domingo agora, quando ninguém entrega nada domingo na rua, os moradores de rua morrendo de fome, a igreja Habitar nesse domingo às 16 horas, nós estávamos entregando um lanche para todos os moradores de ruas do bairro do Belém. Então, depois de tudo isso, você não entender que a igreja é essencial, mas sem contar que a nossa ajuda como igreja, nós ajudamos até outras religiões. Por exemplo, nós ajudamos com cesta básica o projeto do padre Júlio Lancelotti, que é católico romano. Nós ajudamos o projeto social do Sheik Rodrigo, da mesquita muçulmana lá da Penha. Nós ajudamos com roupas. Então, a igreja é um trabalho essencial. E eu fico assim, que só critica a igreja por estar aberta quem nunca ajuda, nunca aconselhou ninguém, nunca cuidou de vidas, não dá uma cesta básica para as pessoas. Então as pessoas, elas têm muito esse problema de criticar a igreja. Mas nós continuaremos abertos. A igreja Habitar não vai, nós só vamos fechar se tiver uma lei dizendo que nós vamos fechar, mas nós vamos ficar aberto, porque nesses 7 meses nós temos ajudado a vida. Mas tem membros da nossa igreja que está se sentindo incomodado com o avanço do Covid? Sim. E o que nós falamos? Então fique em casa. Se você está com medo, fique em casa. Nós temos os cultos online, você pode assistir os cultos online. Amém? Então a igreja vai continuar aberta, é lógico, seguindo rigorosamente as normas de segurança. Nós temos distanciamento, álcool em gel, nós usamos máscara. Então nós continuaremos aí com as portas abertas em nome de Jesus. Amém? Pessoal, tem um botãozinho aí que é uma caixinha. Faz a pergunta aí do lado aí e eu vou responder. Amém, pessoal? Estão entendendo? Eu estou falando muito rápido? Deixa eu ver aqui do Daniel. Selecionei. Daniel, o que uma igreja inclusiva acha sobre relacionamento com não cristãos? Não é o que a igreja inclusiva diz, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que andarão 2 juntos se não houver entre eles de acordo. Então, como que você vai namorar com alguém que não tem a mesma fé que a sua? Aí um dia você vai para a igreja, outro vai para outro centro de religioso. Então isso a Bíblia chama de julgo desigual. Então eu, como pastor, eu não recomendo. Então espere no Senhor, porque Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus tem um homem, uma mulher de Deus. Então espere. Às vezes a sede de ter alguém, às vezes a carência faz com que a gente se relacione. Eu sempre costumo dizer na Habitar que teve um caso na Assembleia de Deus que um jovem, ele quis namorar com a menina, e a menina era crente e ele não era. E aí quando ele pediu o namoro, ela disse assim para ele: se você quiser namorar comigo, você tem que aceitar Jesus. E o menino foi e aceitou a Jesus por causa dela, porque queria namorar com ela. E aí quando ele aceitou a Jesus, ele foi lá: agora a gente pode namorar? Ela falou: não, agora você tem que se batizar nas águas. E ele foi, se batizou nas águas, porque queria namorar com ela. E aí quando ele terminou de se batizar nas águas, ele falou: e aí, agora a gente pode namorar? Ela falou: não, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E aí o menino ficou: mas como assim? E aí ele começou a buscar, e ele até tinha esquecido dessa fala da menina. E um dia no culto, Deus batizou ele com o Espírito Santo. E aí quando Deus batizou com o Espírito Santo, que aí ele já estava apaixonado por Cristo, a menina falou: agora a gente pode casar. Então espere no Senhor, que Deus tem uma bênção na tua vida. Amém? Glória a Deus. Pessoal, tá todo mundo certinho aí? Tá todo mundo entendendo? Tem aí? Faz a sua pergunta aí. Vamos lá. O Jonas pergunta: boa noite, pastor. Sobre a nova moda de trissal, como a igreja vê essa situação? Nós vemos como pecado, porque o relacionamento é monogâmico.
Então Deus fez uma pessoa para outra. Então trissal, a Bíblia condena. Ah, pastor, mas lá no Velho Testamento Salomão teve várias mulheres, tal. Mas nós estamos na época da graça. E Jesus, ele foi categórico em dizer, né, que o relacionamento é monogâmico. Eita glória! Então trissal é pecado. Se alguém aparecer na igreja habitar com esse tipo de relacionamento, nós vamos receber de braço aberto, mas eles vão saber que o entendimento da igreja é que é pecado, né? Isso aí é que assim, o diabo ele inventa várias situações, né, para poder... Só Jesus. Vamos lá ver. Juliano, meu filho de São José dos Campos, como evitar que o dia mau chegue? Como nos preparar para esse dia? Filho, o dia mau, ele faz parte da caminhada cristã. O vale, o deserto, ele faz parte da caminhada cristã e nós vamos passar por ele. No entanto, que eu sempre falo que Jesus ele diz que não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, porque a caminhada com Deus seria uma caminhada de luta, de guerra. Então o dia mau vem. E como se preparar para ele? Buscando ao Senhor, não saindo de perto do Senhor, ter uma vida de jejum, uma vida de oração. Quando você tem uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, você passa por esse dia mau de cabeça erguida, sem se machucar, em nome de Jesus. Então, tenha uma vida aí abençoada aí, de comunhão com Deus, uma vida aí buscando ao Senhor, amém? Mais pergunta aí, pessoal? Vamos lá. Acharam a caixinha aí, pessoal? Tinha gente perguntando da caixinha aí. Vamos lá. É o Renato. Ele pergunta: estou fraco para fazer as minhas orações e eu não sinto firmeza nas próprias orações. O problema da oração é que nós achamos que a oração ela vem debaixo de muitos rituais, de muitas palavras bonitas. E oração é apenas uma conversa com Deus. Quando você chama a Deus para perto de você e com as simples palavras você fala com Ele, coloca suas petições para Ele, Ele ouve as nossas orações. O problema é que nós queremos que as nossas orações sejam respondidas imediatamente. Nós queremos que as nossas orações sejam rapidamente respondida, e aí nós nos frustramos porque nós achamos que Deus não responde às nossas orações, quando Deus responde às nossas orações. Mas existem alguns fatores. Às vezes Deus não responde porque nós pedimos algo que Deus não está de acordo, e a Bíblia diz que nós pedimos e pedimos mal. Às vezes não é o tempo de nós recebermos. Então, meu querido, se você está fraco, continue orando, porque a oração é a única vitamina para o crente se permanecer fortalecido em Deus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Amém? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Gente, tem bastante pergunta aqui. Vamos lá. Eu estou parecendo as primeiras. O Juliano: o que fazer quando chega uma pessoa em um mesmo lugar que você está e você sente um peso espiritual? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então a nossa luta não é contra a pessoa. Então às vezes vem uma pessoa que nós sentimos mal por estar perto dela. E a nossa luta não é contra ela, não é contra a pessoa dela, mas é contra potestades e principados. Então pessoas às vezes encarregadas. O que você deve fazer? Orar. Orar por ela. Se você tiver a oportunidade de falar de Jesus para ela, e ela receber a mensagem do Evangelho e você fazer uma oração por ela. Eu já tive momentos que eu senti essa opressão quando eu estava perto de alguém, e um dia eu fui orar por essa pessoa, e quando eu fui orar por essa pessoa, ela se manifestou. Então existia um espírito maligno na vida dela e ela ficou liberta. Então, Juliano, usa a autoridade que Deus te deu. Se você tiver a oportunidade, fala de Jesus junto com o Evangelho,
se ela permitir que você ore, ore por ela e todo esse peso espiritual vai sair da vida dela. Amém? Glória a Deus. Olha, São José dos Campos aí presente. Glória a Deus. Vamos lá. Puxa, essa aí não apareceu. Acho que era Mike o nome. Um homem segundo o coração de Deus. E todos podem profetizar. 1, 2, 3. Não sei. Não entendi essa pergunta. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo aí. Vamos lá. É o Jorge Moraes, ele pergunta: pastor, o que fazer quando você namora um budista e ele odeia Deus? Eu acabei de falar sobre, que perguntaram sobre relacionamento com não crentes, na mesma fé. Então é isso que ocasiona, você vê? Quando você namora com alguém que não tem a mesma fé que você é o que a Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles de acordo. E aí a Bíblia chama isso de jugo desigual. Você já está namorando, né? Eu peço que você ore pela vida dele. Se for você que fez essa pergunta, ore pela vida dele e peça que a graça de Deus abra o coração dele para que ele ame ao Senhor, para que você tenha um relacionamento abençoado, porque eu nunca vi um relacionamento de pessoas distintas deram certo sendo de religiões distintas. Então, se você quer que eles tenham um casamento de bênção, ou sai fora desse relacionamento, ou pede para que Deus converta ele. Amém? Ana Cláudia: pastor, trabalho numa casa de uma pessoa que é espírita e às vezes ela leva o pai de santo no local. O que devo agir? Lá é o seu local de trabalho, então você vai trabalhar. Lá você tem que trabalhar. Então, assim, não importa se ela traz pai de santo, padre, pastor lá. Você está lá para fazer o seu trabalho. E como mulher de Deus, você sempre tem que estar com a vida no altar, em oração, buscando ao Senhor, independente se fosse uma casa de evangelho, uma casa de espírita. Você precisa, primeiro ponto, ter a convicção de que você está lá para trabalhar e faça o melhor de si, dá o melhor de si, trabalha como um referencial e busque ao Senhor. Tenha uma vida de oração. Amém? Vamos lá, pessoal. Tem muita mensagem aqui, eu nem sei por onde que eu começar. Vamos lá. O Evans: o que você tem a falar sobre a passagem afeminados não herdarão o reino do céu? Que sempre muito falam isso. Vários textos foram interpretados ou mudados conforme a história. A Bíblia, ela foi usada por muito tempo para apoiar ideais fundamentalistas. A gente vê que a Bíblia por muito tempo foi usado para condenar os negros, pegava textos fora de contextos para dizer que os negros não tinham alma, né? E até hoje nos Estados Unidos existem igrejas para negros e igrejas para brancos. Depois a gente viu muitos usando a Bíblia para condenar a mulher, para dizer que a mulher ela não tinha valor algum. E hoje a bola da vez são os homossexuais, os homoafetivos, que pegam textos fora de contexto para condenar. Esse texto aí, que eu acho que está em 1 Coríntios 9, se a gente pegar a Bíblia, a versão mais antiga da Bíblia que nós temos hoje em português, que é a Bíblia de Jerusalém, ela não está essa palavra, não existe essa palavra. Essa palavra ela foi colocada conforme a revisão das versões, a palavra feminado foi colocado. Na Bíblia de Jerusalém, se você dar uma olhada lá, ela não vai estar afeminada, ela vai estar mole. Então diz: os moles não reinarão, os moles não herdarão o reino dos céus. Então o que tem a ver moles com homossexuais? E a gente vê que era moles, depois as versões, principalmente a João Ferreira de Almeida, colocaram afeminados, outras versões colocaram sodomitas, e agora, cúmulo do absurdo, a gente vê a NVI, a nova versão internacional, colocaram não herdarão o céu homossexuais nem ativos e nem passivos. Então você vê o grau que chegaram essas versões. Então essa passagem nada tem a ver com os homossexuais. Amém? Glória a Deus. Respondido? Vamos lá.
Vamos lá. O Renato pergunta: não sou batizado nas águas, isso também interfere na comunhão com Deus? Claro que não. O batismo nas águas não salva ninguém. O que salva é o próprio Senhor Jesus. O batismo nas águas é um mandamento, é um sacramento, ou seja, quando nós entendemos que nós amamos a Deus, nós queremos servir ao Senhor, nós descemos as águas para cumprir esse mandamento do Senhor. Não interfere na sua relação com Deus. Mas, se você crê em Jesus Cristo, se você ama Jesus Cristo, por que não batizar? Então eu te convido, se você for de São Paulo, dia 27, agora desse mês de março, nós teremos um batismo nas águas. Então você está convidado a descer as águas, amém? Próximo, Ariane, minha filha linda. Ariane, eu vou até já responder aqui. Ouço muito falar sobre depressão. Você, como pastor, consegue entender que isso é doença ou espiritual? Pessoal, depressão não é espiritual. Depressão não digo doença, mas depressão faz parte de distúrbio do corpo humano. Então a depressão, ela não é, na 90%, ela não é espiritual, né? Então a depressão, ela precisa ser tratada com um psicólogo, com pessoas competentes para estar tratando isso. Mas claro, em alguns casos é espiritual. Satanás coloca a depressão para poder nos desestabilizar, para nos afastar de Deus. Então, se for espiritual, busque ao Senhor, peça. E mesmo se não for espiritual, Deus ainda é o Deus que cura. Ele é o médico dos médicos. Então Deus, ele pode tirar essa depressão. Deus, ele pode curar essa depressão. Então, se está com depressão aí, ora ao Senhor, pede para que essa depressão venha sair em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Roberto, meu filhão. Pastor, se o batismo é único, a renovação de votos seria o segundo batismo? Filho, não existe segundo batismo. A Bíblia diz que existe um só batismo. Mas é claro, tem que seguir a linha do batismo. O batismo significa, a palavra batismo significa imergir em algo, se imergir. Então, por isso que nós batizamos, colocando a pessoa totalmente dentro da água, porque a própria palavra diz que batismo é imergir. Então, o batismo tem que ser por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, existe só um batismo. E nós não batizamos crianças também, porque o batismo é uma decisão particular de cada um. Então, uma criança, ela não tem poder de decisão. Agora, aí a pergunta foi se existe renovação. Não existe renovação. Então o batismo é um só. A renovação com votos é você se arrependendo dos seus pecados e buscando ao Senhor e renovando a cada dia a tua aliança com Deus. Amém? Vamos lá, pessoal, pergunta aí. Glória a Deus, tem aí 28 pessoas que estão nos acompanhando e eu quero, se possível, responder aqui, ó. O homem escolhe a Deus ou Deus escolhe o homem? João 15,16 responde essa pergunta. Mas me escolheste vós a mim? Não, mas eu escolhi a vós e não vós a mim. Ou seja, foi Deus que nos escolheu, não nós que escolhemos ao Senhor, porque Ele é soberano e Ele nos escolheu. Graças a Deus por isso, porque se fosse depender de nós para escolher o Senhor, nós nunca, pela nossa depravação total, nós nunca escolheríamos ao Senhor. Deixa eu abrir aqui para ler o texto direitinho, João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, Deus nos escolheu. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí, pessoal. Tem mais pergunta? Pode fazer pergunta. Se eu não souber responder, eu vou ser honesto dizendo que eu não sei responder. Tá gostando aí, pessoal? Dá um joinha aí. Aline Ventalini pergunta: como lidar com ansiedade e síndrome do pânico? Como eu digo, Deus é o único que pode nos sarar as nossas feridas, curar
a nossa alma, curar aquilo que nos aflige. Então, Deus, quando a gente tem uma vida de busca com Deus, de intimidade com Deus, Deus ele pode tirar. Deus pode tirar essa síndrome do pânico, Deus pode tirar essa crise de ansiedade, porque Ele ainda é o médico dos médicos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Samuca, líder da Rede de Jovens. Pastor, como lidar com decepção com o irmão? Muitos deixam o Senhor por causa disso e saem do caminho de Deus. Imagina se Deus se afastasse de nós porque nós o decepcionamos, porque nós a cada dia decepcionamos ao Senhor e Deus nunca desiste de nós. E nós nunca devemos desistir das pessoas, por mais que elas nos machucam. E eu sempre falo que o maior desafio do chamado pastoral é a ingratidão. Pessoas que batiam nas suas costas, diziam que amava e depois te abandonaram, te enfiaram, viraram as costas para você no momento que você mais precisou. Mas como cristão nós devemos amar. Nós não devemos olhar o homem, nós devemos olhar Cristo. A cruz, Cristo é o nosso objetivo. E nós temos que amar os nossos irmãos, amar aqueles que estão conosco. Amém? Vamos lá, tem mais pergunta aí? Glória a Deus, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Glória a Deus. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Pastor, terminei meu relacionamento e estou triste e real. Ficar com outras pessoas é certo? Claro que é pecado, né, filho? Claro que não é certo. Isso que é o maior problema. As pessoas elas não conseguem ter uma vida de santidade, uma vida ficar solteira. As pessoas parecem que elas sentem necessidade de ter alguém, e nessa busca desenfreada por ter alguém, por conhecer alguém, por namorar, acabam entrando em relacionamentos fracassados, em relacionamentos que mais vai machucar do que vai trazer benefício. Às vezes a espera, às vezes é momento de você que terminou um relacionamento se cuidar, dedicar a você, olhar a sua vida, cuidar de você e não já entrar em um outro relacionamento, porque primeiro que ficar é pecado, meu querido. Você é o templo do Espírito Santo. Quando você entrega teu corpo a uma outra pessoa, sabe? Quando você desvaloriza, o seu corpo é santo. Então espere a pessoa certa. Em nome de Jesus, que esse espírito de às vezes ter necessidade de ter alguém, que ela saia da vida de muitos solteiros. Espera no Senhor, espera a pessoa certa. Ou você quer um relacionamento para satisfazer a tua carne, ou você quer um casamento abençoado. Se você quiser um casamento abençoado, não é com esses aí de aplicativo ou de relacionamentos que você vai conseguir. Então espere a pessoa certa, para que realmente a pessoa ela pode vir para somar na tua vida e você ser feliz com ela. Amém? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O Wellington, pastor, a igreja deve ou não se posicionar politicamente ou apenas orar pelos seus governantes? É que aqui, como a pergunta é muito grande, se você fizer uma pergunta muito grande, ela corta para mim, então eu não vi o final dela, tá, Wellington? A igreja deve se posicionar politicamente ou apenas criar? Sabe, a minha maior decepção é quando nós olhamos nas redes sociais, principalmente pastores, que ao invés de trazer mensagens de esperança, mensagens de amor nas suas redes sociais, vive enchendo as suas redes sociais de briga, Bolsonaro, Lula, e fica aquela coisa horrível, fica falando de política todo o tempo, sabe, quer ser uma voz, quer gritar, e acaba tirando aquilo que realmente um pastor foi chamado, para pregar o evangelho. Nós devemos orar por todas as autoridades constituídas, porque querendo ou não, goste de Bolsonaro ou não, goste do Lula ou não, goste do quem for, mas todas as autoridades foi constituída por Deus. Uns foi levantado
para que a nação seja punida por causa dos seus pecados, e outros foram levantados para que realmente Deus abençoe a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então a igreja, ela não se mistura com política. A igreja não deve colocar político em cima dos seus altares. A igreja não deve usar, nem pastores devem ficar usando suas redes sociais para ficar falando de política. Está indignado? Vai orar. Está indignado? Vai para a rua. Tem manifestação? Então vai para a rua. Agora não fica nas redes sociais aí, enchendo a rede social aí, só criticando. E essas pastores, igrejas que criticam, são as que menos fazem alguma coisa. Então igreja e pastor não devem ficar. Eu tenho a minha posição política, mas o meu chamado nas redes sociais é para falar de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A acupuntura pode? O que vocês acham aí que a acupuntura pode? Assim, pessoal, eu não vou dar o meu parecer nem favorável, porque eu nunca estudei sobre a acupuntura. Eu sei que a origem da acupuntura é uma origem religiosa, né? A acupuntura ela tem uma origem religiosa, porém a medicina já tem usado a acupuntura. Então, se a acupuntura for comprovado que ela tem um poder de cura, ela tem um poder de realmente de tratar alguma enfermidade, por que não? Tudo foi criado por Deus e para Ele. Então, eu não sei, eu tenho que estudar, mas se a acupuntura ela faz algum benefício, e eu vi que o Hospital das Clínicas está usando acupuntura, então por que não fazer? Amém? Como imagina habitar daqui uns 5 anos? Eu imagino a igreja habitar com igrejas em todas as capitais, pelo menos do Brasil. Nós queremos assim, em nome de Jesus, que várias capitais do Brasil sejam alcançadas, porque existem muitos gays, lésbicas, transexuais, transgênitos, muitos homoafetivos que estão tirando a vida porque acham que vão para o inferno. E isso é uma realidade, porque infelizmente o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. E muito disso é por causa da questão religiosa, porque em muitos altares de igrejas tradicionais tem destilado ódio contra os homossexuais. Então, a igreja habitar, a igreja inclusiva, ela precisa chegar em todas as capitais. Então, em nome de Jesus, nós vamos avançar, e daqui a 5 anos nós vamos ter igreja aí espalhada por toda a nação brasileira, em nome de Jesus, porque pessoas precisam ser alcançadas. Laís, eu fui na Habitar e me senti tão bem, mas sempre fui de uma igreja evangélica, não sendo inclusive, sempre meio que fui ensinado que ser LGBT é errado e tal. Não sei mais o que pensar. Minha querida, Deus te ama da maneira que você é. Deus, ele é perfeito na sua criação. Quando ele te criou, ele já sabia que você seria uma alma afetiva, e mesmo assim ele te criou. Ele te criou para a glória do Senhor. Então não coloca isso na sua cabeça. Deus te ama da maneira que você é. Amém? Vamos lá, pessoal. Vamos lá que já estamos acabando aí. Tem bastante pergunta, eu nem sei se vai dar. Vamos lá. O Kleber pergunta: o batismo no Espírito Santo é somente quando se fala em línguas ou tem outra forma? Meus queridos, eu não encontro na Bíblia, toda vez que houve uma manifestação do batismo com o Espírito Santo, que a línguas estranhas não foi uma evidência sobre o batismo. Em alguns casos, a língua estranha comprovou o batismo. Em Atos, no dia de Pentecostes, quando houve o batismo, a porção, a imersão sobre os crentes que estavam ali em Jerusalém,
Quando eles foram cheios, eles começaram a falar em novas línguas. Quando a gente vê na casa de Cornélio, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas. Então, eu creio que o batismo com o Espírito Santo, a maior evidência é o falar em línguas. Amém? Glória a Deus, pessoal. Estão gostando ou tá chato? Vamos lá. O Luiz, olha que legal, uma pergunta bacana, hein, Luiz? Casar no papel é importante para o cristão? Eu acredito sim, principalmente os homoafetivos sempre lutaram pelo casamento, né? Sempre lutaram para casar. E hoje todos os homoafetivos podem casar. Então eu creio que é importante a legalização diante dos homens. Então hoje, como nós podemos casar, eu acho muito importante para o casal ou para o cristão casar legalmente diante da justiça. Amém, pessoal? Vamos lá, pessoal. José Modesto. Pastor Leandro, como posso liberar perdão contra quem me ofende? Contra quem me ofende. A Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Os 10 mandamentos se resumiram em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar o nosso próximo. Então se ele te fez mal, imediatamente você tem que liberar perdão. Liberar perdão não quer dizer que você vai na casa da pessoa tomar café com ela, que você vai levar ela para passear, vai trazer. Não, liberar perdão não é isso. Liberar perdão é você tirar toda a mágoa dela e viver em paz. Amém? Aline pergunta: união estável e civil. Não, a gente tem hoje a união civil, né? Então vamos fazer uma coisa bonitinha, né? Hoje você pode ir lá no cartório, casar, você e a Ana, né? Então vai lá bonitinho no civil. Hoje casa no civil lá, que é bem bonitinho mesmo. Pessoal, estão gostando da live, gente? Eu não sei se está muito chato, mas já passamos 26 minutos, né? Eu estou gostando aqui, eu estou vendo bastante pergunta legal. Vamos lá. A Aline pergunta. A Aline quer casar, hein, gente? Será que a Aline vai ser o primeiro casamento da Habitar? Para casar na Habitar, podemos ter uma união estável ou tem que ser mesmo civil? A gente recomenda na Igreja Habitar que para casar na Igreja Habitar precisa ter o casamento civil. Então, assim, não precisa nem converter, porque converter a união estável para civil é muito complicado. Então já vai lá e casa mesmo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Tem muita pergunta aqui, pessoal. Eu não sei, eu estou selecionando algumas, para que tem algumas que é repetida. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Pastor Elcio, qual o tempo recomendado para orar como propósito de relacionamento? Boa essa, hein, pastor? Glória a Deus. Pessoal, na Igreja Habitar, nós recomendamos, não é uma regra, nós recomendamos que no mínimo a pessoa ora 3 meses com a pessoa. Porque assim, pessoal, você precisa conhecer a pessoa. Hoje a gente vê o mundo tá tão mal, as pessoas não querem nada com nada. Então antes de conhecer alguém, vê se ela é uma pessoa trabalhadora, se ela é uma pessoa honesta. Olha as redes. Quer saber quem é a pessoa? Olha as redes sociais dela e você vai ver o tipo que ela é. Ora, antes de ficar, antes de beijar, antes de se entregar, ore a Deus, chama ela a oração. Te garanto uma coisa, se ela orar com você sem beijar, só oração, buscando oração 3 meses, te garanto que ela está preparada para casar com você. Então, ora, eu recomendo uns 3 meses aí, tá bom? Mas assim, 3 meses não só orando, mas investigando se a pessoa é trabalhadora, tal. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Vai ter casamento, hein? Olha que bênção, hein? Nossa. Gente, tem umas perguntas aqui que é bem picante, hein? Vamos lá. É o Osmar Santos. Será que a teologia inclusiva é o da transformação da nova geração?
Eu creio que a teologia, ela é inclusiva. A teologia em si, o estudo sobre Deus, ela é inclusiva. E eu creio que muitas pessoas nessa geração serão alcançadas, serão transformadas através dessa verdade de que Deus aceita os homoafetivos independente da sua sexualidade. Então eu creio que será uma transformação aí para a vida dessa geração. Muitos homoafetivos, eu até vou responder essas. Quando eu me assumi, eu era da Assembleia, quando eu me assumi homoafetivo, há mais de 20 anos atrás, não existia uma igreja inclusiva no Brasil. Então eu não sabia que Deus me aceitava. Você não ouvia falar em nenhum lugar que Deus aceitava. E hoje nós temos igrejas inclusivas online, nós temos materiais aí disponíveis. Hoje essa geração que se descobre, ela tem esse respaldo, ela tem esse acolhimento, porque hoje ela sabe que Deus aceita. Pessoal, a live tá gostosa, hein? Glória a Deus, hein? Tô vendo bastante gente aqui. Ó o Francis. Francis, como saber se a pessoa que você orou é a certa? Fica tranquilo que você vai saber se ela acerta. Eu acho que a maior testificação é o seu coração. O seu coração vai saber se ela é certa. Uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, sobre o namoro. Ninguém fez essa pergunta, mas eu vou falar. O namoro é para se conhecer. O namoro é para você. O namoro não é um casamento. Então o namoro é para você se conhecer, para ver se vai dar certo, para ver se não vai dar. Então não fica preso no namoro achando que agora não. É lógico, nós aconselhamos, nós queremos que as pessoas entendam que o namoro é uma preparação para o casamento. Mas o namoro é para ver se realmente a pessoa é certa. Então as atitudes, a conduta dela vai mostrar se ela é a pessoa certa ou não. Amém, pessoal? Vamos lá. Roberto, a habitar estipula um tempo para a pessoa se casar e a pessoa não quiser casar, apenas namorar. Se a pessoa ela não quer casar e ela quer apenas namorar, ela não quer um compromisso com Deus. Então ela não quer um compromisso com a pessoa. Então ela só está enrolando a pessoa. Porque quando você namora com uma pessoa, o seu objetivo é formar uma família, é se casar. Então quando você namora sem o intuito de casar, então você está pecando, porque você está enrolando a pessoa. Você só está, como diz aquele texto que eu acabei de ler, você só está matando o prazer da carne, porque você não quer formar uma família. E Deus é um Deus de família. Você não quer formar um relacionamento estável. Então você só quer matar o seu prazer. Então habitar, ela não estipula um tempo, mas a gente recomenda que se você tiver um tempo, vamos parar de enrolar outra pessoa aí e casar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, pessoal. Vou fazer mais uma aqui e aí a gente já vai acabar essa live, tá bom? Vamos lá. Pra gente acabar aí, pessoal. Eu sei que tem bastante pergunta, mas eu vou anotar aí e eu tento responder em inbox. Amém, pessoal? Vocês já estão cansados, né? O Fernando pergunta, numa visão geral, a que você atribui a rotatividade excessiva que vemos hoje em dia nas igrejas inclusivas? Amém? Eu acho que a rotatividade eu vejo em muitas igrejas e não só igrejas inclusivas, né? Hoje nós temos, e a maior atribuição que eu vejo para as pessoas que são rotativas dentro da igreja é porque as pessoas não querem um compromisso com Deus e elas procuram um bode expiatório para qualquer motivo ela sair da igreja. Então elas não querem se firmar na igreja, então elas para mostrar que elas não querem ficar firme, então elas acham um bode expiatório. Alguém falou alto comigo, alguém brigou comigo, eu tô triste com isso, eu fiquei triste com aquilo, aí o pastor falou assim comigo. Então a pessoa ela acha um bode expiatório para sair da igreja, para não ficar firme. E a Bíblia, e por outro lado, a Bíblia já diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Então muita gente
vai ter a vida espiritual esfriada e vai sair da igreja. Então vem na igreja, as palavras entram no ouvido, sai do outro e acaba não ficando firme na igreja. Então a maior causa que eu atribuo à rotatividade dentro da igreja é realmente a falta de compromisso com Deus. As pessoas hoje não querem compromisso com Deus, elas querem uma coisa light, principalmente na igreja inclusiva. As pessoas vão na igreja inclusiva e acham que lá é bagunça, acham que pode fazer sexo, acham que e quando ela chega na igreja habitar e vê que o negócio lá é sério, que a gente prega santidade, e se a pessoa quiser ser membro, ela vai ter que ser santa, vai ter que buscar a santidade, ela pula fora rapidinho, ela não quer ficar, que habitar não é bagunça não. Amém, pessoal? Posso falar mais uma aí? Vamos lá. Deixa eu achar uma bem legal aqui pra gente já. Vamos lá. Tenho medo ou não acredito em revelação que alguns irmãos fazem. Eu também, querido, eu não acredito em várias revelações de muita gente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu que vim da Assembleia e lá tinha muita revelação, eu vi muita gente machucada, casamentos destruídos por causa de falsas revelações. Primeiro, que a revelação ela tem que estar baseada na Bíblia. A revelação ela tem que ter base bíblica. Então, cuidado com esses falsos profetas dentro da igreja. Então, se alguém trouxe uma revelação, examine a luz da Bíblia. E se você vê que não bate com a tua vida, na hora você desmascara esse falso profeta. Amém? Por isso que nós tomamos cuidado com essas falsas revelações. Que não é revelações, né? Vamos lá, pessoal. Posso falar a última? Vamos lá. Temos algumas... A Ariane pergunta, para a gente encerrar, tá bom, pessoal? Temos algumas lugar, tem teologia inclusiva ou só teologia? Eu imagino que você perguntou se tem algum lugar que tem curso de teologia inclusiva. Nós não temos um curso de teologia inclusiva, inclusive o pastor Marcelo, ele está preparando um material de teologia inclusiva, que nós vamos dar um curso de teologia inclusiva na Igreja Habitar. Mas hoje nós temos muitos materiais, nós temos os livros do professor Alexandre Feitosa, que ele tem livros bons, nós temos livros aí de teologia inclusivas, o meu caro amigo pastor Fernando da Arena, ele está preparando também um material de teologia inclusiva, então nós temos bastante material de teologia inclusiva. Amém, pessoal? Fiquei muito feliz aí com todos que estão aí. Você que estava me assistindo, eu quero te convidar para estar conhecendo a Igreja Habitar, uma igreja sem preconceito, uma igreja onde todos são bem-vindos e nós não fazemos acepção de pessoas gays, lésbicas, transexuais, heterossexuais são bem-vindos. A nossa igreja fica ao lado do Metrô Belém, na rua Júlio de Castilhos, 792. Os cultos acontecem quarta-feira, essa quarta vai ser às 19h30 por causa do lockdown. Nós temos domingo às 18 horas. Venha ser abraçado por Deus, venha ficar firme com Deus. Deus, Ele te chama para voltar. Você que está afastado, Ele te chama para buscar o Senhor, Ele te chama. Então, se você quer bater um papo comigo, se você tem dúvida, eu quero que você anota aí o meu telefone. O meu WhatsApp é 11, eu peço que os oficiais coloquem aí, 11 9 5245 1748. Você que quer bater um papo, me adiciona aí. E você que quer ir na Igreja Habitar, quer saber o que acontece na Igreja Habitar, segue lá, dá uma curtida nas redes sociais da Igreja Habitar, tanto no Facebook como no Instagram, @ighabitar, e se delicie com tudo aquilo que você vai ver nas redes sociais da Igreja Habitar. E a Igreja Habitar está de portas abertas para você. Você é muito bem-vindo. E como falou muito sobre batismo, dia 27 nós teremos batismo. Pastor, mas eu não sou da Igreja Habitar, mas venha descer as águas. O Mestre te chama a vir. Venha conhecer a Igreja Habitar. Se você quiser um gabinete presencial, eu estou na igreja de quarta e domingo, eu estou às quartas e domingo, a partir das 16 horas, vem lá bater um papo comigo, você vai ser muito bem-vindo.
Muito obrigado a todo mundo que ficou comigo e foi abençoado aí com esse nosso bate-papo abençoado. Gostei. Pessoal, e segunda-feira que vem, no Dia Internacional das Mulheres, nós teremos um bate-papo aí abençoado com a pastora Adriane da Igreja Estação Church, falando sobre o pastorado feminino. Então você vai ser abençoado por Deus com esse bate-papo, segunda-feira às 20 horas. Muito obrigado, Francis, Marcílio, Fábio, José Tiago, Kleber, Fernando, José Modesto, meu filho Paulo, Laísa, Yosmar, José Moraes, Renato, Adriano, e quanta gente aí, eu nem vou ler tudo, que tem muita gente que acompanhou aí. Deus abençoe a tua vida, um beijo aí para você e até segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, um beijão a todos. Ixi, eu não sei, eu até desaprendi como que fecha aqui.